capítulo 1, versículos de 1 a 11. Escute com atenção a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegrias súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus, e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, que sejam sinceras e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos prepara, nos instrui, para que possamos mais uma vez, Senhor, entender as Tuas maravilhosas verdades. Nos abençoa, Senhor, nessa nova série, na carta de Paulo aos Filipenses, uma carta tão preciosa e tão atual, que nós possamos entender Tuas verdades nesse momento. Nos instrui, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, estamos terminando o nosso ano de 2022. Próxima semana já iniciam as eleições. Falta 3 meses e 1 semana para o ano acabar. E eu queria falar nessa manhã primeiro sobre projetos. No início do ano a gente sempre faz projetos para o ano. Pergunte para você mesmo, os projetos que você levantou para esse ano, eles já foram realizados? É sempre assim, uns a gente realiza, outros a gente adia, outros a gente esquece, a gente desiste. E na semana passada nós concluímos o livro de Eclesiastes. Esse foi um dos projetos que eu disse assim, vou concluir esse ano, né? E consegui. Só que eu pensei que eu ia concluir numa igreja, eu ia concluir em outra, né? Deus disse assim, ó, você disse que queria terminar o livro, né? Só não disse a igreja, né? Mas eu terminei, foi um projeto que eu coloquei na minha agenda lá como feito, né? Para a glória de Deus. E na semana passada nós concluímos Eclesiastes falando sobre amigos difíceis. Essa foi uma aplicação que eu falei. E curiosamente Filipenses também fala sobre amigos. Filipenses fala muito sobre amizade. Filipenses fala sobre a importância de nós termos amigos. E também fala sobre como os amigos são fundamentais na realização de cada projeto que a gente faz. Seja no início do ano, seja no final do ano, seja para daqui a 10 anos. Amigos são fundamentais. Sejam amigos difíceis, sejam amigos fáceis. Você tem amigos? Eu espero que sim. Se não tem, eu estou à disposição. Fique à vontade. Não quero forçar você também a nada. E existem amigos que você passa anos sem ver. Tem aquele amigo assim. Você passa anos sem ver. Mas quando você se encontra com ele, vocês têm papo, vocês têm conversa. Não para. Parece que vocês não ficaram um dia sem se ver. Tem aquela conexão. E tem amigos também que quando você se encontra com ele já não tem nenhum papo. E você olha para a vida daquela pessoa. Geralmente é aqueles amigos de colégio que você passava horas conversando. Você tem uma intimidade enorme. Mas quando você vê a vida da pessoa hoje, você diz, poxa, como é que eu fui amigo dessa pessoa? Se encontra assim, praticamente não se fala, não flui mais nada, nenhuma conversa, nenhum assunto. Poxa, a gente é tão diferente. Como é que a gente um dia ficava horas conversando e tinha assunto?
Você tem amigos? Essa é a pergunta de hoje, mas mais sério. Você tem amigos dentro do povo de Deus? Por que eu falo isso? Porque Paulo está escrevendo uma carta para velhos amigos, amigos antigos, companheiros de ministério. Qual é o contexto aqui? Ele está preso, ele tem recebido o auxílio desses amigos, através de algumas ofertas, através de amparo, e agora ele quer auxiliar esses amigos de volta. Essa carta é uma forma de fazer isso. Amigos, um cuidando dos outros. Só que à distância, e não dava para ser diferente aqui. Você já deve ter ouvido falar da carta de Paulo aos Filipenses. Ela é conhecida, eu estudei lá no curso de pós-graduação, lá de São Paulo, eu estudei essa carta com o reverendo Leandro Lima, e ele sempre frisava isso, ele vai dizer, olha, essa é a epístola da alegria, e ela é conhecida como a epístola da alegria, porque ele vai dizer, mas essa alegria não é aquela alegria de Paulo rindo como um bobo alegre, não, é a alegria apesar do sofrimento, porque o contexto aqui em que a carta é escrita, é um contexto bastante pesado, mas Paulo está alegre, ele está alegria, porque ele tinha um entendimento profundo de quem ele era e uma visão clara de quem ele era diante de Deus. E esse entendimento ajuda a gente a viver, principalmente nesses primeiros 11 versículos aqui. Versículos que falam sobre a vida cristã. Versículos que falam o que Cristo fez por nós. E é isso que nós vamos falar essa manhã. Precisamos estabelecer laços de serviço e amor com os irmãos. Esse é o tema de hoje. Precisamos estabelecer laços de serviço e amor com os irmãos. É disso que falam os primeiros versículos. Essa é uma carta muito pessoal. Por que é que eu digo que ela é pessoal? Porque ela fala de questões específicas à igreja de Filipos. E como Paulo estava se relacionando com aqueles irmãos. E também é uma carta bastante encorajadora, você vai ver isso. É uma carta bastante desafiadora. E por vezes aqui a saudação ela passa batido, mas a saudação aqui na carta dessas épocas era feita no começo. Pode ver. Hoje não, a gente escreve uma carta e é grato fulano de tal. A gente só sabe quem escreve no final. Nas cartas do Novo Testamento, nas cartas daquela época, você já sabia quem escrevia no começo. A saudação estava logo de cara. E ela foi escrita por Paulo, e aqui teve também a colaboração de Timóteo. É isso que diz os versículos 1 e 2. Ele diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui Paulo e Timóteo estão juntos. Depois Timóteo vai se separar de Paulo, ele vai para Éfeso, e também cá Paulo ele escreve 2 cartas maravilhosas para Timóteo, nesse contexto. E é interessante porque no começo ele vai dizer assim, ó, esta carta é escrita por Paulo e Timóteo, servo de Cristo, endereçada aos santos em Cristo Jesus, aos bispos e aos diáconos. Quem são os santos? Os santos são os membros da igreja, os separados por Deus, ou seja, todos nós. Né? Eu fico imaginando Lutero, ele lendo essa carta e ele sendo confrontado com a ideia de que ele podia traduzir a palavra de Deus. Olha, esta carta é para todos os santos, não é só para os bispos e diáconos. Primeiro ele diz assim, para todos os santos, esta carta é para todos, não só para a liderança, mas ele fala com os membros. Foi isso que os reformadores, eles entenderam. A Bíblia tem que ser colocada na mão do povo. Uns vão entender, claro, no nível mais detalhado que os outros. É tudo uma questão de tempo. Quanto mais tempo você tem lendo a palavra de Deus, mais maturidade você vai tendo com ela, mais você vai entendendo ela. Mas aqui são mensagens claras sobre o Evangelho. Todos têm que ter a palavra de Deus. E é interessante porque é o seguinte, por que Paulo ele faz referência aos bispos e aos diáconos,
se ele já tinha dito assim, essa carta é para todos os santos da igreja, todos os santos em Cristo Jesus? Por que essa menção dos bispos e diáconos, se ele já tinha dito que a carta é para todos? E a liderança inclui esse todos. Por que frisar isso? E a gente viu recentemente na escola dominical o estabelecimento dos diáconos lá em Atos. O estabelecimento dos diáconos, homens que eles são separados para ajudar na necessidade material da igreja. Esse estabelecimento ele vem antes até do próprio Paulo se converter. Do próprio Paulo ter um encontro com Deus. Ele já é algo estabelecido há muito tempo. E aqui nós temos o nome bispo, que é também o mesmo significado de presbítero. Duas palavras que descrevem a mesma função. Uns usam bispo, outros usam presbítero, mas aqui tem o mesmo significado. Mas por que mencionar? Por que falar especificamente se ele já tinha dito todos os santos? Aqui a gente já tem a primeira pista do que vai permear a carta de Paulo aos Filipenses. Ele está querendo enfatizar que nessa igreja tem autoridade. Ele está querendo dizer para os membros da igreja, olha, é para vocês, mas também para os bispos e para os diáconos. Ou seja, aqui já dá para identificar, tem um probleminha aqui de liderança e liderado nessa igreja. Paulo ele quer frisar, ele quer reconhecer, ele quer mostrar aqui que existe uma liderança. O fato da Bíblia ser para todos não quer dizer que todos têm a mesma função. Existem funções diferentes, seja na liderança da igreja, seja no casamento. Todos têm uma determinada função. E qual é o contexto de Filipenses? Como é que Paulo planta a igreja de Filipenses? Você pode encontrar lá em Atos 16. Nós vemos a relação íntima que Paulo tinha com aquela igreja. Paulo teve uma visão de um varão macedônico, dizendo a ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entende que essa visão vem do Senhor, e ele e seus amigos decidem deixar a Ásia Menor, e eles vão agora direto para a Grécia, e eles atravessam o mar e chegam em Filipos. Pela primeira vez, o Evangelho, ele entra em território europeu, entra através de Filipos. E Filipos, por que recebe esse nome? Por causa de Filipe da Macedônia. Filipe, que era o pai de Alexandre o Grande. Depois da morte de Filipe, Alexandre o Grande, ele conquista praticamente todo o mundo conhecido da época no Império Macedônico, domina a Grécia e vai dominar sobre tudo. A Grécia que estava totalmente enfraquecida depois da Guerra do Peloponeso, guerra entre Atenas e Esparta. Eles ficaram tão enfraquecidos que foi fácil Alexandre o Grande, ele invadia a Grécia, domina tudo, mas ele é apaixonado pela cultura grega. E aí que começa na Grécia o período helenístico. É um período em que Alexandre obriga todos a falar como grego e a viver como grego. Por isso que na época de Paulo, na época do Império Romano, a Bíblia no Novo Testamento ela é escrita em grego, porque o grego é a língua universal naquele contexto. E aqui estamos na época de Paulo, a época em que o Império Romano domina Filipos, basicamente uns 100 anos antes de Paulo estar aqui. E Filipos era importante para os romanos, porque Filipos era um local de aposentadoria dos comandantes romanos. Era um local de aposentadoria. Todos os comandantes romanos sonhavam com Filipos, na beira dos rios de Filipos, para se aposentar. Ou seja, era um local muito importante para o império. Mas curiosamente Filipos não tinha muitos judeus. E Paulo, ele fazia isso, era o padrão que ele fazia. Quando ele chegava numa cidade, ele ia primeiramente numa sinagoga para falar sobre Jesus, discutir sobre Jesus no Antigo Testamento e provar que Jesus é o Cristo, é o Messias. Esse era o padrão dele. Mas Filipos nem sinagoga tinha, porque tinha pouquíssimos judeus. Então o que é que ele faz? Ele vai para uma beira do rio, que ele sabia que os judeus se reuniam lá, numa beira de um rio. E lá na beira do rio, predominantemente mulheres se reuniam. E ele encontra Lídia. E através de Lídia é a porta que Deus abre para Paulo pregar o Evangelho em Filipos. Lídia cede a sua casa
e os seus amigos vão lá se hospedar lá, e o evangelho cresce ali. Lídia hospeda eles. Também é o episódio lá em Filipos, onde Paulo ele expulsa o demônio que estava adivinhando, fazendo previsões de uma mulher, através de uma mulher. E Paulo liberta aquela mulher daquela prisão espiritual. Só que quem estava ganhando dinheiro com aquelas adivinhações vão ficar furiosos com Paulo. E Paulo não gosta nada do que... E as pessoas não gostam nada do que eles fizeram. E aquilo gera uma grande confusão. Paulo e Silas são presos. Passam a noite na cadeia. No meio da cadeia, um terremoto. O carcereiro pensa que eles fugiram, mas eles não fugiram. O carcereiro é salvo, ele e a sua casa. Muitos eventos, irmãos, muitos eventos acontecem aqui e marcam a vida de Paulo em Filipos. Paulo, ele é expulso daquela cidade depois que ele é açoitado. E estamos aqui agora, 10 anos depois de todos esses acontecimentos. Se esses acontecimentos passaram-se em Atos 16, o momento da escrita da carta está entre Atos 26 e 28, quando Paulo está preso em Roma. 10 anos se passaram depois de todos esses eventos. Paulo está escrevendo essa carta para velhos amigos. Homens que ele tanto amava e diz, a ponto de dizer assim, no versículo 7, eu vos trago no meu coração. Eu vos trago nas minhas algemas. Eu estou preso, mas vocês estão comigo no meu coração. E veja, Paulo está preso, mas a gente não vê em nenhum momento da carta aqui, ele lamentando, ele reclamando, ele questionando a situação que ele está. Só dá para acreditar que Paulo está preso, porque ele diz na carta que está preso. Porque se ele não dissesse, a gente podia duvidar, será que ele está preso mesmo? Porque ele está feliz, felicidade, alegria, apesar das tristezas da vida. 10 anos depois, muita coisa mudou aqui. Será que Lídia continuava lá? Ele não podia saber, ele estava preso, ele não podia ir lá. Será que aquela mulher que ele expulsou o demônio, ela estava na igreja? A gente não sabe, nem Paulo sabia, nem a gente. Paulo estava longe demais, mas ele ainda era amigo deles. Ele podia ter abandonado, olha, essa cidade me expulsou, me açoitaram, me expulsou, eu não quero saber não, ele quer saber como estão os seus velhos amigos. Como eu falei, versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Versículo 8, pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Eu tenho muitas saudades de vocês. Paulo entendia a responsabilidade de um amigo cristão para com aqueles homens. E veja, quando a gente vai ver Filipos, se a gente comparar com outras cartas, por exemplo, a gente vai entender, não era uma igreja tão complicada. Se eu comparar as complicações de Filipos com as complicações de Corinto, as complicações de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, eles estavam pregando praticamente outro evangelho. A gente olha assim, os filipenses podiam olhar, se eles tivessem as cartas para comparar, e dizer assim, ó, a gente está bem, não tem problema não, tanto problema. Mas o fato de uma igreja andar bem, não significa que os seus membros devem parar de crescer. A gente pode ver, por exemplo, a situação de algumas igrejas, dizer assim, poxa, a gente está muito bem, né? Olha o que é que eles estão pregando, olha o pastor que eles seguem, olha o que é que está sendo pregado naquela igreja. Nós estamos bem, mas isso pode fazer com que a gente deixe de olhar para coisas pequenas. Só que problemas pequenos, se eles não são resolvidos, eles crescem. Não estamos enfrentando nenhuma crise, glória a Deus por isso, mas a situação boa não deve nos impedir de sermos vigilantes, sempre vigilantes. Paulo está cuidando deles mesmo à distância. Quando um filho viajou,
Carol, está lá nos Estados Unidos. Parou a preocupação com ela? Nunca mais, não quer nem saber mais da vida dela, já está lá, não é? Claro que não. A preocupação é a mesma, ou aumenta, não é? Agora que está à distância. Aumenta. Olha, é um filho. É um filho, como é que ela está? Eu quero falar com ela, né? Como é que está o netinho? É assim que acontece. Essa é a preocupação, sempre vai ter. Projeto de ano novo para você, já para 2023. Se ainda não tem, desenvolver amigos e amigas cristãs. Gente que depois de meses sem falar com você, tem aquela pessoa que depois de meses sem falar com você, quando se encontra com você, cuida de você. Tem pessoas assim, preenche o seu coração, você se sente cuidado depois de anos sem se falar. É essas amizades que nós temos que procurar. Eu carrego vocês no coração. Você precisa de gente que leve você no coração. E você precisa levar pessoas no coração também. Paulo, o grande apóstolo, o grande missionário, o grande servo de Deus, precisa de amigos para continuar a sua caminhada. E nós não somos melhores do que ele. Nós também precisamos. Pare com essa ideia de que você pode andar sozinho na sua caminhada cristã. Paulo entendia que isso não era possível. Você pode ser, talvez, aquele cara ou aquela mulher que é introspectiva. Grupos de WhatsApp lhe deixam sufocado, né? Muita gente numa festa, você fica incomodado. Um grupo muito grande não é a sua praia. Mas 2 ou 3 amigos você deve ter. Você precisa de gente, por exemplo, aqui na igreja. Você precisa de gente que sinta falta quando você faltar. Fulano não veio, como é que ele está? Ligar para ele. Você precisa de gente assim. Essa é uma prioridade. E o que é que a gente vai fazer? Como iremos nos relacionar com aqueles que, por exemplo, se forem da nossa igreja. Se a nossa igreja crescer, se Deus quiser, vai. Vamos ter pessoas que eventualmente vão sair da nossa igreja, porque vão viajar, por exemplo, vão se mudar para outro local. Isso acontece muito em igrejas grandes, não é? Aquele irmão está lá e de repente ele, eu recebi uma oportunidade para morar em Portugal, para morar nos Estados Unidos, vai embora. Como é que vai ser o relacionamento nosso com esses irmãos que se forem? A gente vai esquecer deles? Acontece muito isso, né? O irmão muda de igreja ou viaja e sai, ele continua crente, mas você esquece dele, ele morreu porque ele saiu da nossa igreja, né? Não, nós temos que cultivar esses relacionamentos, nós temos que orar por ele, orar pela viagem dele, cuidar deles, continuar orando, seguir o exemplo de Paulo, cuidando mesmo à distância. Olha os versículos de 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha, é meio curioso o versículo 3, porque ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que me lembro de vocês. Calma, Paulo, você passou por muitos problemas ruins em Filipos. Como é que você dá graças por tudo? Não, eu dou graças pelas coisas boas, mas por tudo. Por que Paulo dá graças por tudo? Paulo foi açoitado em Filipos. Ele dá graças por tudo por causa do versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. É interessante essa palavra servo, porque ela é traduzida como doulos. Doulos é escravo. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo entendiam que eram escravos de Jesus. Pode um escravo ser alegre? Sim, se for um escravo de Jesus. Se for um escravo de Jesus, ele pode ser alegre. Tem um comentarista chamado Dennis Johnson, que ele vai dizer o seguinte sobre essa passagem. Ele vai dizer: os filipenses precisavam ver que a autoridade de Paulo e Timóteo vem justamente porque eles são escravos de Jesus Cristo. E assim todos nós somos escravos e servimos. A questão é, quem nós servimos? Você achar que é mestre de si mesmo é uma ilusão. Que você é servo do seu próprio destino? Não, você serve a alguém. Se você não serve a Deus,
você pode servir a esse mundo, você pode servir ao diabo, mas você sempre serve a alguém. É isso que Paulo quer que a gente entenda já de primeira aqui. Todos nesse salão somos servos. Todos somos servos servos e servas de um único Senhor. Entenda que você é escravo, mas você é escravo de um Senhor que lhe ama. Você é escravo de um Senhor que lhe protege. Você é escravo de um Senhor que deu a vida no seu lugar. Vale a pena ser escravo de Jesus. Entenda, irmãos, fica mais fácil lidar com os outros, lembrando que existe uma autoridade em última instância. Fica mais fácil exortar o outro, fica mais fácil conversar com o outro, dialogar com o outro, disciplinar o outro, governar uma igreja, sabendo que nós não somos uma autoridade em última instância, nem da igreja, nem da nossa própria vida. Olha, não é nada pessoal, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Existe uma autoridade em última instância. Fica mais fácil. Paulo, ele já tinha sofrido muito aqui, irmãos. Prisão, ameaça, açoite, picada de cobra, tempestade, falsas acusações, tudo por causa do evangelho. Como é que Paulo resistiu? Como é que Paulo aguentou? Por meio de Deus, claro, mas às vezes Deus demonstrava o seu cuidado através de outros servos. A gente vê isso ao longo da carta. Paulo foi acompanhado ali com Barnabé no começo, depois nessa viagem com Silas, com Timóteo, com Lucas, amigos diversos que andavam com ele, que o cuidavam dele, que amparavam ele. Tem um homem aqui que é enviado pelos filipenses para cuidar de Paulo, chamado Epafrodito. E eles enviavam notícias da igreja dos filipenses, e levava dinheiro também para Paulo, levava suprimento para Paulo, e talvez alguns livros aqui. Paulo se sentia cuidado por aqueles amigos à distância. Olha o versículo 5, ele vai dizer assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo está grato porque eles se converteram e se juntaram à grande causa do evangelho. E depois que Paulo foi embora, eles continuaram. Eu dou graças a Deus porque desde quando eu plantei lá, vocês estão firmes. Isso é motivo de alegria. Irmãos, uma das melhores coisas da nossa vida é quando a gente está numa roda de amigos e a gente lembra das coisas boas que a gente fez juntos. Esse tipo de nostalgia é válida. A gente está numa roda de velhos amigos e a gente lembra de momentos bons, de momentos ruins, de perrengues que a gente passou, e como a gente cresceu com esses momentos bons e ruins. É uma nostalgia saudável. Paulo está com uma boa nostalgia na cadeia. Paulo está lembrando da alegria da conversão. Olha, naquele dia lá, na beira do rio, quando o Senhor abriu a porta para o evangelho, Paulo, ele se lembra. Entenda, irmãos, olha que interessante. É muito mais difícil você ter raiva de um irmão que está irritado com você. É muito mais difícil quando ele já foi para a guerra com você. É mais difícil. Você tem muito mais paciência para lidar com uma situação A ou B se um dia ele já foi para a guerra com você. Porque a gente é assim, a gente é espinhoso, a gente é difícil de lidar. Mas se a gente já foi para a guerra junto, se a gente já sofreu junto, a gente aguenta mais um do outro. A gente aguenta mais. Amigos difíceis são assim. Amigos difíceis, olha, tem coisa que eu queria mudar em você e eu não consigo. Tem coisa que você queria mudar em mim, olha, se você fosse mais assim, como eu, mas a gente não consegue, não adianta. A gente convive e segue adiante. E quando chegar o desentendimento, eu vou dar uma dica para você. Quando chegar um desentendimento, um impasse muito grande, a gente para e diz assim, ó, bora colocar na conta.
na conta daqueles anos trabalhando juntos e muitas vezes sofrendo juntos. Bora colocar na conta. É importante quando a gente se desentender, a gente dizer assim, ó, coloca na conta. Vamos parar aqui e coloca na conta de tantos anos sofrendo e felizes juntos por causa do Evangelho. Vamos lembrar de quem nós somos. Não vamos deixar pequenas coisas atrapalharem o tamanho da nossa caminhada juntos por causa do Evangelho. Você tem amigos cristãos? Você tem amigos que labutam no Evangelho com vocês, que servem lado a lado com você? Pessoas que no caminho do Evangelho você partilhou a vida com eles e é grato a Deus por cada momento ao lado deles. Porque não importa se vocês andarem a partir de agora e até o fim de suas vidas separados. Olha, agora chegou um momento em que essa caminhada de amigos cristãos a gente vai ter que se dividir. A gente vai para um lado e fulano vai para o outro. Não importa. Não importa quantos anos vocês vão passar separados. Na eternidade, no trono celestial, vocês vão estar juntos eternamente. Para toda a eternidade. Se depois daqui, faça isso. Depois daqui, chegue em casa, almoce. Abra seu celular no bloco de notas. E tente listar 7 a 10 amigos, pessoas que você diz assim, carrego no coração. Pessoas que você diz assim, lutamos juntos. Estamos juntos. Ou você só tem amigos fora da igreja? Tem gente que só tem amigo fora da igreja. É estranho um cristão não ser capaz de viver dessa forma. Não forjar dentro do povo de Deus relacionamentos mais importantes. Você precisa de irmãos e irmãs que sejam servos de Cristo. Você precisa. Provérbios vai dizer, em todo tempo se ama um amigo, mas na angústia se faz um irmão. Veja, é incrível e é estranho ao mesmo tempo, como em diversas igrejas, as pessoas estão passando por problemas sérios e ninguém fica sabendo. Isso não é igreja, isso é um clube. Clube é assim, você chega, toma banho de piscina, se arruma, vai embora. Ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe o que você está passando. Cheio de gente, lotado, mas ninguém sabe da vida do outro. Isso é um clube. Igreja não é isso. Nós somos guardas uns dos outros. Isso é um relacionamento na igreja. Você acha que você consegue vencer o seu pecado só? Não. Você acha que isso é possível se você não partilhar a sua vida com pessoas? Cuidado, você pode estar cometendo pecado e sendo tão inflamado por ele por tanto tempo que você nem percebe mais a gravidade desse pecado. Individualismo é um caminho muito perigoso. Deus não nos fez para andarmos só. Não existe isso. Quer ver algo que ninguém pede oração em igrejas presbiterianas? Pelo menos presbiteriano. Nas outras eu não sei. Problema financeiro. O irmão pode estar passando por um problema financeiro, mas ele fica calado. Ele não pede oração por isso. Por quê? Porque ele acha que, não, se eu pedir, eles vão achar que eu estou pedindo dinheiro para eles, né? Se eu falar sobre isso, eles vão achar que eu sou descontrolado financeiramente e não vou pedir dinheiro por isso. Temos que parar com isso. Isso não é igreja. É no ministério que você forja laços que vão durar a vida toda. Você quer começar a ter um relacionamento bom com as pessoas da igreja? Trabalhe na igreja. Trabalhar na igreja é muito bom. Estreita laços de uma forma incrível. Você está ali, ó, um trocando a fralda do bebê do outro e conversando. É muito bom. É uma forma de você estreitar laços, é servir a Deus. Para concluir, irmãos, olha os versículos de 6 a 11. Diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês,
no profundo afeto em Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais no conhecimento, em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A melhor forma de Paulo, na situação em que ele está, fazer algo para os filipenses, é orando por eles. Paulo não podia fazer mais nada. Orando por eles e escrevendo uma carta para orientá-los. Mas entenda, mesmo preso, ele estava fazendo a melhor coisa que alguém pode fazer por você: orar por você. Você precisa de pessoas que orem por você. E mais, trabalhando para o amadurecimento, escrevendo esta carta maravilhosa, inspirada por Deus. Paulo ora para que o amor deles aumente mais e mais. Olha que oração bonita. Olha, para que o amor de vocês aumente em pleno conhecimento e em toda percepção. Olha que oração. Eu preciso orar igual a Paulo. Você precisa ter intimidade para orar igual a Paulo. Entenda, o amor é cego. O amor não é cego. Ele está dizendo que o amor não é cego. Existe amor com percepção e entendimento. Que vocês aprendam a aprovar o que é excelente. Que vocês sejam sinceros. Paulo quer que eles sejam inculpáveis. Eu quero que vocês produzam fruto da justiça, que só é possível por meio de Jesus. Essa é a oração de Paulo. É isso que você deseja para os irmãos? Feliz ano novo, né? Quando a gente dá assim, feliz ano novo. Aí o que é que a gente diz? Muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender, né? É isso que a gente deseja, né? Tem coisa melhor para desejar. Tem coisa mais elaborada, mais bíblica. O que você deseja para si mesmo e para os irmãos? Veja, desejar que o irmão case, não tem problema. Desejar que ele tenha dinheiro, que ele tenha um bom emprego, que ele arranje alguém que lhe faça feliz. É bom, é válido, não é pecado. Mas elabore mais os seus desejos. Faça igual a Paulo. Que a sua oração seja um desejo para que seus amigos fiquem mais maduros espiritualmente. Olha, que eles sejam mais maduros espiritualmente, que eles cresçam na percepção do amor, no entendimento. Olha que oração bonita. Que eles sejam mais sábios nos lares, que eles tenham mais maturidade de lidar com a esposa, e a esposa de lidar com o esposo. Esse é o tipo de oração que a gente tem que ter, uma oração mais rebuscada. Que eles terminem o ano amando mais o Senhor. Olha que bênção, se em todo ano nessa igreja a gente começar o ano a dizer, olha, eu estou sentindo aqui que no final do ano a gente conhece mais a Deus e a gente ama mais a Deus. Que a nossa oração seja essa. Que no final do ano, a cada ano, a gente ame mais ao Senhor. O objetivo de Paulo aqui deve ser o nosso, empurrar as pessoas para Cristo. Porque ele sabe que para melhorar, só com Cristo, ele plantou aquela igreja, ele regou aquela igreja, ele como apóstolo cuidou daquela igreja, está cuidando daquela igreja, mas Paulo tem toda a certeza que ele não é o responsável pela saúde daquela igreja. Quem cuida, quem protege, quem garante a sobrevivência daquela igreja, da nossa igreja, é Jesus Cristo. Paulo é um mero instrumento. Paulo está preso e ele sabe que o progresso ministerial em Filipos não depende dele ser solto. Por quê? Porque o evangelho não está preso. O evangelho não está preso. Ele está preso, mas o evangelho não está. Ele sabe que a responsabilidade de edificar aquela igreja. Ele sabe que ele tem essa responsabilidade, por isso que ele escreve essa carta. Mas ele está confiante no Senhor. E o versículo 6, irmãos, é um dos versículos mais famosos do Novo Testamento todo. E por que ele é famoso? Olha o versículo 6. Eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que ele é tão famoso? Porque ele, isolado, ele já nos traz muitos ensinamentos. Ele está dizendo, olha, é Deus quem começa a boa obra. Isso refuta o pelagianismo. O pelagianismo diz que o homem, ele é bom por natureza.
ele é capaz de iniciar a sua salvação. Não, o versículo 6 está dizendo, é Deus que inicia. Ele sozinho refuta o arminianismo. O arminianismo diz que a salvação depende fundamentalmente de uma escolha humana. Não, olha, Deus ele começa, versículo 6, e ele termina o processo de salvação e santificação em nós. Sendo assim, esse versículo refuta a ideia de que a santificação é com a gente. Olha, Deus lhe deu a salvação, agora você se vira, agora é com você. Paulo ele está dizendo, não, nós não começamos e nós nem terminamos a boa obra. Jesus ele faz tudo. Eu não preciso ser solto para Jesus trabalhar nessa igreja, porque é tudo para a glória do seu santo nome. Deus começa e Deus termina, é tudo pela graça. Ele refuta a ideia de que a gente pode perder a salvação. Se Deus começou, ele termina. Se Deus começou a obra, ele não larga a obra. Deus começou, Deus vai terminar. É obra de Deus, é monagismo. Ele refuta outra ideia que talvez, se você estiver na igreja, aí você vai ser salvo. Se você cooperar na igreja, você vai ser salvo. Não. Aquele que começou a boa obra em vós irá completá-la. Ele é tudo, ele mesmo vai fazer. Olha quantas ideias refutadas só em um versículo. Por isso que esse versículo é famoso. E isso faz diferença, irmãos, em como a gente trata o irmão. Quando a gente entende isso aqui, que Deus começa e termina a obra, a vida prática da gente muda radicalmente. Muda na forma como a gente trata. Quando a gente olhar para o lado agora e ver os nossos irmãos, a gente começar a entender a graça, o tamanho da graça que é sobre a nossa vida, a gente começa a ter mais paciência com o outro irmão. Será que você pode, entendendo que o seu irmão é uma obra incompleta como você? Deus começou a obra, ele está trabalhando através da santificação e ele vai terminar. Será que você agora, entendendo isso, que você é uma obra incompleta, que o seu irmão é uma obra incompleta, está em progresso, ter mais paciência com ele, ser mais gracioso com ele? Entendendo que a sua irmã ainda está sendo trabalhada, será que você pode ser mais paciente com ela? Será que você consegue estender essa graça, na qual você fica feliz, porque ela é estendida a você? E aí você olha para os seus líderes, calma, é uma obra em construção, não são perfeitos. Você olha para o seu cônjuge, calma, é uma obra em construção, paciência, não são perfeitos. Para seus filhos e suas filhas, calma. Para os seus amigos, entende, são obras em progresso. Essa é a diferença de uma igreja para qualquer instituição humana, irmãos. Para qualquer comunidade, para qualquer ONG. Somos uma obra em andamento de um povo sendo redimido por um único Redentor, Jesus Cristo, rumo a Sião celestial. E aquilo que ele começa, ele termina. Paulo tem plena certeza. A obra da vida deles não depende de mim. Ele sabe, Deus vai fazer. E se estamos em Cristo, triunfaremos, porque Cristo é a justiça. Porque a obra do pecado foi levada por Cristo. Ele fez essa obra, ele completou, porque a cruz nos une e nos faz viver. Por nossas forças, irmãos, nós não vamos conseguir nenhum progresso. Há apenas um caminho, há apenas uma verdade, uma força, uma vida, uma esperança, uma possibilidade: Jesus Cristo. Não tem outra alternativa. E é assim que Paulo começa, e ele só está começando aqui. Irmãos, que saudade de vocês. Embora as coisas não estão bem, eu estou com muita saudade de vocês, de tudo que a gente passou juntos. Então, meus queridos, se a gente entender que é um só corpo, se nós entendermos isso, a Santa Ceia, por exemplo, é uma representação disso, que nós somos um só corpo. Isso é fundamental para a vida cristã. Pare de achar que você é independente. E não ser independente na vida cristã é maravilhoso. Nós precisamos desenvolver, assim como Paulo, amizades cristãs.
gente que você vai levar no coração, e gente que vai cuidar de você, gente que vai trabalhar com você, e gente que vai contribuir, para a sua santificação. E Deus vai usar você para fazer tudo isso com outras pessoas também. Gente que vai lhe carregar no coração, e pessoas que você vai carregar no coração. Esse povo é difícil. Fé e prática é difícil. O que serão dos nossos filhos? Muitas vezes a gente olha e pergunta: o que será do nosso país? O que será do nosso país? O que será das minhas contas no próximo mês? Estou aperreado já. O que serão das nossas amizades? O que será da nossa igreja? Versículo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa carta que nos ensina tanto. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por mais um culto que o Senhor preparou nesta manhã. Nos abençoa, nos instrui, tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos por cada vida que está aqui, aqueles que não puderam vir por questões de trabalho, também saúde, ou compromisso, como o Zuzá, que está em Muribeca, ser com a vida dele também, o instrui. Nos abençoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, ser com esse dia, nos prepara, nos leva para casa, nos dá um bom momento de almoço, de comunhão, que nós possamos voltar à noite, para continuar te cultuando e honrando o teu dia. Nós te agradecemos, Senhor. Frutifica em nós a ideia de que nós precisamos de amigos cristãos, e que nós precisamos entender a tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas e orar por eles, para que o amor dessa igreja, ele aumente em pleno conhecimento e entendimento, que nós possamos passar isso uns para os outros, passar esse amor, fazer essa igreja crescer, não só em números, mas espiritualmente, na graça de Deus. Tem misericórdia de nós, ser com o Mateus agora na escola dominical, capacita o teu irmão, nos abençoa, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre.